Pessoal da torcida tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí, já deixa o seu like, ativa o sininho para você ser avisado toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui no canal. Ontem, o Antony foi convocado para a seleção brasileira, é o sonho de todo jogador defender a seleção, e hoje eu vou dar aqui a minha opinião sobre isso. O que é que isso impacta no São Paulo, o que é que eu acho da atitude do Antony, o que é que eu acho da atitude do Cuca, que deu uma entrevista hoje, sexta-feira, falando sobre o assunto. O São Paulo, como todo outro clube do Brasil que tem o seu jogador convocado para a seleção brasileira, pode solicitar a dispensa do jogador da seleção, porque entende que o jogador é necessário para a equipe, é importante, é primordial para os objetivos da equipe. São Paulo não é diferente nem outro time que vai ter o jogador convocado pela seleção. O que acontece nessa situação específica foi o seguinte: o Antony conversou com o Cuca, pediu para ele liberar ele para defender a seleção brasileira. Disse que é um sonho, uma meta pessoal dele, e o Cuca falou que sem problema, ele libera sim. Só que se as outras equipes conseguirem a liberação dos seus jogadores da seleção, ele vai tentar também. Eu não vejo nada de errado nisso. São Paulo tem que lutar pelos seus direitos e não pode sair atrás de outras equipes por causa disso. Se as outras equipes vão ter seus jogadores convocados, por que o São Paulo tem que ter, né? E o Antony é um dos principais jogadores de São Paulo hoje, é uma das principais referências, jogador diferenciado, jogador que dribla, que chuta bem, que dá bom passe. Então, com certeza, isso seria uma baixa muito importante. Outro ponto que eu acho muito interessante ser levado em conta é o ponto de treinamento. São Paulo vai ter umas 5, 6 partidas antes da Copa América e depois vai ter cerca de um mês para fazer o treinamento, para treinar a sua equipe para essa volta que é decisiva, que vai ter as fases finais da Copa do Brasil e vai ter jogos decisivos do Campeonato Brasileiro para decidir quem é que vai ser o campeão. E eu acho que o Antony ficar fora desses treinamentos, ficar fora dessa fase final antes da Copa América é uma perda muito grande para o São Paulo. São Paulo perde o ponta direita, que ano passado era o Rojas, que entrou bem na equipe e saiu por conta de contusão. Tivemos o problema quando o Elinho entrou nessa posição porque ele não estava correspondendo. Achamos o Antony, que resolveu o problema naquela posição, e agora a gente perde ele para a seleção nos últimos 5 jogos e por mais um mês de treino. Esse é o grande problema dessa convocação do Antony. O que eu acho que joga a favor do Antony nessa situação é o seguinte: o Rojas ainda não está disponível para voltar a jogar. Ele ainda não está pronto para retornar a campo. E ele é o principal jogador que disputa a posição com o Antony. Na ausência do Antony, vamos ter que usar Elinho por enquanto. E na volta, sim, vamos ter o Rojas e o Antony à disposição. O grande problema do São Paulo nessa situação é principalmente depender do Antony. A qualidade quando esse jogador sai da equipe cai muito. E eu acho que isso com certeza vai impactar no Campeonato Brasileiro e no rendimento da equipe na Copa do Brasil. E é uma coisa que eu acho desnecessária. Porque a seleção brasileira hoje tem uma visibilidade muito menor do que tinha antigamente. Antigamente, você fazia parte de uma seleção que era campeão de tudo. Uma seleção que era reconhecida e respeitada mundialmente. A seleção brasileira hoje não está mais nesse patamar, a gente tem que reconhecer isso. E não está muito menos nas seleções de base. A seleção principal ainda tem alguma moral, ainda tem algum aspecto empresarial embutido nisso. Agora, a seleção de base não tem. Jogos não lotam e a mídia não foca muito nisso. Então, eu acredito que do ponto de vista profissional está errado e do ponto de vista profissional financeiro também não é uma boa decisão. Lógico, o jogador tem que ter sua personalidade, tem que tomar suas decisões, ele tem que jogar por ele, porque vez ou outra ele não está bem no clube e o clube vai lá e negocia ele com outro, lógico. Ele tem sim que pensar nele. Mas eu acho que nesse momento o São Paulo precisa muito dele. Num campeonato que vai ser difícil, vai ser ponto a ponto com times mais fortes que são Flamengo, Palmeiras, entre outros. E a Copa do Brasil que a gente nunca ganhou e a gente precisa dele. Acho que o mais importante para o Antony era ficar no São Paulo, era descartar uma convocação como essa, que não vai impactar nada no profissional da seleção. Vai ser apenas mais uma Copa que ninguém vai nem prestar atenção, nem na seleção principal, pouco na seleção principal e quase nada na seleção da base. Então é isso. Eu acho que o Antony está sendo precipitado nessa escolha. Acho que ele precisa ficar junto à equipe nesse momento que a equipe está na crescente.
e acho que ele vai realmente errar bastante, errar feio se ele decidir realmente defender a seleção de base nesse momento. Deixe sua opinião aqui, o que foi que você achou dessa atitude do Antony, da do Cuca, o que é que você acha que o Antony deve fazer nesse momento? Deixa seu like ou seu dislike se você gostou ou não gostou do vídeo e até a próxima.